mais longevos do Mundial, tá? O Simeone, eu achei que era 13. Tá? Foi 11, é? Você tem certeza, produção? Eu achei que era 13. 11, o Pep Guardiola, que dirige o City desde 2016. O treinador do Seattle Sounders, não conheço, prazer, seu Brian. O Abel Ferreira é o quarto, que dirige o Palmeiras desde 2020. Isso é o mais incrível de tudo. No Brasil. E o Alberto Riera, espanhol, também não conheço, que dirige o Auckland City desde 2021. São os mais longevos, o Abel em quarto. Cara, quando veio o Porto no caminho do Palmeiras, eu acho que houve um certo alívio, por não ser assim um bicho considerado bicho-papão. E na temporada, o Porto foi mal. Ele ficou em terceiro, distante, inclusive, do Benfica e do Sporting. O Sporting nadou de braçada, bicampeão português. Assim, o Porto passa já, segunda temporada, assim, por um processo de meio que de reformulação, né? Tem o trabalho do Anselmi, que é o técnico argentino, que passou muito bem aqui pelo Independiente Del Valle. Ganhou aquela Sul-Americana amassando o São Paulo. E depois ganhou a Supercopa do Flamengo também com muita autoridade. Ele era o técnico daquele time do Del Valle, então um treinador argentino que chegou lá no Porto. Tem o Rodrigo Mora, que é um garoto português de 18 anos, jogadoraço também, surgindo assim com muita expectativa. Das grandes equipes do futebol europeu, talvez o Porto seja aquela que coloque menos medo. Mas ainda assim tem que ser visto com muito respeito. Até a gente estava conversando outro dia sobre questão de possibilidades de avançar. Botafogo tem pouquíssimas, na minha opinião, Flamengo e Fluminense mais, e o Palmeiras, assim, acho que caiu num grupo complicado, porque além do Porto, você tem o Inter Miami, que é uma grande interrogação. O Inter Miami não tem ninguém fraco, tem um monte de jogador, tem um monte de jogador lá acima de 36, 37 anos, mas beleza. Olha eles. Mas esses jogadores são Messi, Luis Soares, Busquets e Jordi Alba. Então, assim, esses caras, em 2 bolas, eles decidem o jogo. E o Al Ahly do Egito é uma equipe que vira e mexe está dando sacolada em brasileiro no Mundial de Clubes. Inclusive no Palmeiras do Abel. Exato. Então, assim, cara... Vencendo o terceiro e quarto lugar. Dizer que esse grupo é acessível para o Palmeiras, para mim não é. É difícil. O Palmeiras pode passar... O Palmeiras pode passar até como o primeiro do grupo. Exato. Mas, assim, é um grupo difícil. Não. Eu acho um grupo que tudo pode acontecer e é equilibrado, mas eu não consigo... Claro, é mundial de clubes, né? É futebol. Mas eu não consigo não colocar um favorito... um favorito não, mas botar um Palmeiras e um Porto à frente Sim, do não, Inter isso eu Miami também coloco. Isso eu também e coloco. do Al Ahly, até porque o Palmeiras já enfrentou também, né? Eu acho que o Inter Miami é um ponto de interrogação, bem como você falou, porque individualmente tem boas peças, né? Pô, os caras podem tirar... o Messi, é um cara que é diferente, pode tirar sempre alguma coisa diferente. Coletivamente, é um time que eu acho mais passivo, acho que falta um pouco mais. E aí eu vejo um Palmeiras com muito mais intensidade, né? Óbvio, é o que se espera do Palmeiras, um time mais vertical, com mais intensidade. Então, eu coloco aí essas 2 equipes acima, né? O Porto e o Palmeiras, até o Palmeiras com possibilidade de passar em primeiro. Mas a gente sabe, né? Mas o passar em primeiro não significa muito, não, né? Sim, porque não, depois pega o segundo do grupo B. Vai ser difícil para os brasileiros, essa é a verdade, gente. Vai ser complicado para os brasileiros. Muito duro. É a realidade financeira da Europa contra a América do Sul. A Forbes, nessa semana, fez uma reportagem sobre a grandeza do Flamengo. E ela destaca que o Flamengo tem como receita mais de 173 milhões de reais, ou seja, mais de $1 bilhão, 173 milhões de dólares, que dá mais de $1 bilhão. E ela faz uma comparação natural. Vi gente se irritar nas redes sociais com essa comparação. Gente, normal, é o beabá. Comparar orçamento de times que vão se enfrentar. E aí o Chelsea tem receitas superiores a 633 milhões de dólares, dá 3,5 vezes o Flamengo. Por quê? Porque um clube está na Europa, o outro está na América do Sul. Então, por mais rico que o Flamengo seja em nível local, nenhum clube sul-americano vai chegar perto de um grande clube europeu. O orçamento do Flamengo, por exemplo, ele é similar ao do Ajax, ao do Sevilha, ao do Villarreal, tudo isso está descrito na matéria. Mas quando você pega grandes clubes europeus, a diferença é de 3,5 para cima, né? Então é óbvio que quando você encara um time grande da Europa, há um abismo muito grande de elenco, de orçamento, de realidade, de tudo. O Chelsea, inclusive, foi o campeão da Conference League, adversário do Flamengo, goleou o Betis na final por 4-1, é o único título deles na temporada, foi o 4º no campeonato inglês, uma boa campanha.
garantindo vaga direta na Liga dos Campeões. O artilheiro do time é o Cole Palmer, com 15 gols marcados, grande jogador, excelente jogador. Tem o Enzo Fernandes, da seleção argentina, o Moisés Caicedo, é treinado por um italiano, o Enzo Maresca, e certamente larga como favorito no grupo do Flamengo, né? Assim como o Borussia Dortmund, que embora tenha terminado bem a Bundesliga, né, com uma sequência impressionante de vitórias, não teve uma grande temporada, né? A sequência, a reta final da Bundesliga fez com que o time alcançasse a 4ª colocação com vaga direta. Para isso, precisou de 5 vitórias seguidas no finalzinho da Champions. Ainda assim, é a realidade de um clube alemão grande, da parte de cima da tabela, contra um clube brasileiro. Que foi finalista de Champions League há 2 temporadas atrás. Há 2 temporadas, exatamente. Outra realidade. O Chelsea, assim, faz um tempinho já que o Chelsea não entra num campeonato inglês para brigar pelo título. A temporada de 4ª posição foi boa pensando em classificação para a Liga dos Campeões, já que o Chelsea, por exemplo, foi campeão da Conference porque não estava disputando a principal competição europeia. Então, assim, é um time que passa meio que por reformulação, mas, assim, como nome, você vê que em comparação com o futebol brasileiro, é um excelente time. Agora, os europeus competem com os sauditas quando os sauditas querem abrir o bolso. O Al Hilal, que é o ex-clube do Jorge Jesus, segundo a Gazeta dello Sport, está levando o treinador da Inter para lá. Não é oficial, o anúncio não foi feito ainda, mas o Inzaghi, vice-campeão europeu, segundo a Gazeta dello Sport, a separação foi sacramentada numa reunião no clube. O Simone Inzaghi aceitou a proposta faraônica do Al Hilal. 25 milhões de euros por ano. Por ano. Para dirigir o Al Hilal, já começando no Mundial de Clubes. Tá ruim não, hein? Deixa eu fazer uma tier list dos europeus que vão enfrentar brasileiros na primeira fase, para a gente fechar esse bloco aqui de Mundial de Clubes. São 3 prateleiras só. Tá facinho. Aline, Pedro e Serginho. O europeu é bicho-papão, o europeu dá jogo, tem jogo, ou o europeu é pra cima deles. Por exemplo, esse europeu aí, dá pra ir pra cima deles. Vai começar por baixo? Tá? Vamos começar pelo óbvio, vai. PSG, é bicho-papão, dá jogo ou é pra cima deles? Bicho-papão, claro. Então, obviamente um bicho-papão. Eu fico um pouco na dúvida qual será o espírito de um time que acabou de conquistar uma Champions League, né? O quão de seriedade o PSG vai levar. Eu estou imaginando que vai levar a sério, mas eu só boto esse senão, mas claro que é bicho-papão. Bicho-papão, PSG, pode subir. Ainda no grupo do Botafogo, o Atlético de Madrid é bicho-papão, dá jogo ou pra cima deles, Pedro? Bicho-papão, sem dúvida. Papão. Sem dúvida. Bicho-papão. E Botafogo pegou 2 bicho-papão, hein? Sobe. Borussia Dortmund, no grupo do Fluminense. É bicho-papão, dá jogo ou é pra cima deles? Eu acho que teria que ter uma categoria entre bicho-papão e dá jogo. Porque, assim, a tendência é que seja um jogo de um Dortmund muito superior ao Fluminense. Agora, um jogo no cenário, né? É isso, que a gente imagina. Pode dar jogo. Pode dar jogo. Eu colocaria entre a categoria de dar jogo e bicho-papão, então, mas já que não tem, eu acho que é bicho-papão. Comparar o Dortmund com o momento atual do Fluminense, eu acho. Não, Serginho, você dá volta de Minerva, Serginho. É que dar jogo não significa equilíbrio. Significa que o Fluminense pode arrancar ponto. Exatamente. O dar jogo tá mais pra cima deles, né? Na categoria. Dá jogo ou bicho-papão? Não, eu tô com o Pedro. Tô com a mesma opinião do Pedro. Dá jogo. Então, Dortmund põe dá jogo. Porto, bicho-papão, dá jogo ou pra cima deles? Terceiro colocado do Campeonato Português, vamos pra cima do Porto. Acho que dá jogo também. Dá jogo? Eu vou pra cima deles, Dá jogo. Eu tô empolgadão hoje. Embora o Abel não vá pra cima de ninguém muito, né? Isso, mas tudo bem. Dá jogo. Por maioria ficou no dá jogo. E o Chelsea? É bicho-papão, 4º colocado da Premier League. Dá jogo, por um caso do Flamengo, ou pra cima deles, Aline? Essa pra mim, acho que é mais complicado. Eu acho favorito contra o Flamengo. Também mas acho. não vejo um bicho-papão como, por exemplo, vai ser o Paris. Dá jogo pra Aline. Então, para mim é papão, tá? Mas assim, a questão é
O Flamengo, eu acho que desses aí, é quem tem mais chance de brigar um pouquinho com o Papão. Mas é Papão. Tem uma diferença. Papão? Né? Não, eu vou com o da jogo. Por ser o Flamengo, eu vou com o da jogo. Acho que se... A Aline foi de Papão, né? Não, eu acho que vai dar jogo, Então dá jogo, Chelsea. Mas é favorito também, tá? Não, assim, claro, o Chelsea é favorito contra o Flamengo. Dá jogo pressupõe isso, que o outro é favorito. É que, assim, as equipes do futebol brasileiro, eu acho que o Flamengo é a equipe com mais condições de dar jogo com uma equipe como o Chelsea. Tá bom. Se fosse, por exemplo, o Botafogo ou o Fluminense, eu talvez colocasse o Chelsea como bicho-papão. Mas nesse momento do Flamengo, eu contra o Chelsea... Mas tem uma diferença, assim, o Flamengo pro Botafogo, nesse momento? Não, eu acho. É por causa do adversário. Eu acho que o adversário... Não, ele falou se fosse o Flamengo e o Botafogo... Eu acho que o time que chega para jogar o Mundial de Clubes, eu vejo diferença. Porque quando eles se enfrentaram, o Botafogo foi superior ao Flamengo, né? Eu acho que a questão física vai fazer a diferença. Por isso que eu acho que o encaixe do Palmeiras para esses adversários é mais ideal. Bom, fechamos assim, ó. Bicho-papão, os dois times do grupo do Botafogo, né? Dá jogo. Dortmund, Porto e Chelsea. Pra cima deles, ninguém. Não somos favoritos contra nenhum gigante europeu. Muitos aí eu colocaria um pouquinho, entre os três ainda, colocaria mais uma prateleira acima, tá? Porque a nossa... É a realidade, gente. É complicado. Mercado da bola, e hoje você soltou uma bomba que pegou todo mundo de surpresa, hein? PVC, você recusaria um salário 3 vezes maior que o seu, que você ganha hoje, para trabalhar em outro lugar? Depende. Depende. Dependendo, sim. Depende. Dinheiro não é tudo. Não. Você já recusou um salário 3 vezes maior, PVC? Já. Olha só. Já recusei o salário um pouco maior. Mais que 3 vezes mais? Não, mais que 3 vezes mais não. Caramba, PVC. Mais 3 vezes mais não. Mais 3 vezes mais não. Sabe quem também fez isso? Eu já fui embora para ganhar menos. 3 vezes menos? Não, 40% menos já. Ah, tá. É isso, é o ideal, Eu né? sei quem fez isso. Quem fez isso? Eu sei. Um comentarista da ESPN. Comentarista da ESPN? É. Não, você fez isso. Não, um comentarista da ESPN hoje. Hoje? É. Ah. Não foi? Não sei. Não sei. Eu sei com a Abel Ferreira, eu tô sabendo a Abel Ferreira. E aí, Hernanzito vai contar pra gente, porque Al Hilal veio com tudo pra cima do Abel Ferreira, pro lugar de Jorge Jesus, enquanto o Inzaghi, né, não assumia, antes, né, do vice-campeão da Liga dos Campeões pela Inter de Milão assumir, o alvo foi Abel Ferreira. E ele negou o Hernanzito? Conta pra gente. 20 dias atrás, ele foi procurado, né? E deixar bem claro que não procuraram o Palmeiras, né? Procuraram o Abel Ferreira para contratá-lo com uma oferta salarial 3 vezes mais. O Abel ganha em euros, né? Vamos colocar o salário do Abel em euros. Dá na casa de 6 milhões de euros ano. Então seria mais ou menos 6 vezes 3, 18, né? 18 milhões de euros ano. A nossa equipe profissional de futebol, mais do que os... Hoje o salário do Inzaghi bate na casa dos 25 milhões de euros ano, né? Então, assim, a oferta foi feita, a primeira conversa, e o Abel simplesmente não quis levar a conversa adiante. Disse que estava focado no Palmeiras, no Mundial, nas competições, e que tem a intenção de cumprir o seu contrato, que é teoricamente o último ano de contrato, sendo que o Palmeiras vai tentar, depois do Mundial de Clubes, a todo custo, renovar até 2027. Né? Vai ter reuniões, conversas, uma conversa que já existe preliminar para essa renovação de contrato, né? Mas ainda não tem nada definido, não tem contrato batido para ele assinar ainda. Né? Então ele não quis ouvir, está focado no Palmeiras, agradeceu. E o curioso é que, assim, eu questionei, mas como o Abel seria um plano A e o Inzaghi seria o plano B, e o que me disseram foi o seguinte: o Al Hilal não tinha o Inzaghi na sua lista de treinadores ali como A, B ou C, porque ele estava envolvido na final da Liga dos Campeões. Então seria assim, impossível você tirar um treinador que estava ali na final, ou negociar com um treinador que está ali na final de uma Liga dos Campeões. Se o Inzaghi ganhasse a Liga dos Campeões, ficaria muito valorizado. Então, o fato do Inzaghi não ter ganhado, né,
não ter se valorizado foi o Al Hilal, depois da negativa do Abel. Estava procurando também outros nomes, sondou outros nomes, mas aí conseguiu fazer uma oferta e negociar e contratar o Inzaghi, né, que é um valor mais alto, inclusive, do que o Abel Ferreira. Então, muito se questionou, mas o Abel era plano A e o Inzaghi plano B? Não, isso não existe. Quando o Al Hilal procura o Abel Ferreira, não existia Inzaghi na visão ali do Al Hilal, porque ele estava disputando a final do Mundial, da Liga dos Campeões com o Inter de Milão. PVC, esportivamente, claro que financeiramente aqui a gente está brincando, mas a gente sabe que é uma quantia muito alta de dinheiro, de grana mesmo, e ele já tem um baita de um salário no Palmeiras. Esportivamente, e aí é uma decisão pessoal, né? Se a pessoa quer ganhar mais, se ela tem a proposta, é um direito dela. Esportivamente, ficar no Palmeiras é a melhor decisão, ainda mais com uma Copa do Mundo de clubes aí para ser disputada em alguns dias? O Abel não recusa a proposta do Oriente Médio nesse momento. Tem a história do Al-Sadd, ninguém vai esquecer a história do Al-Sadd, tá certo? Então, não estamos analisando o Al-Sadd lá atrás. Aliás, como é que está a atualização dessa história? Depende da FIFA dizer que tem uma multa ou que não tem uma multa. Um dia vai chegar, a FIFA determinar que tem uma multa ou que não tem uma multa e aí resolve o problema. Ninguém nunca confirmou que o Abel assinou o pré-contrato, nem desmentiu que ele assinou o pré-contrato. Aparentemente tinha um pré-contrato e o caso foi parar na FIFA. É uma alegação do Al-Sadd do Catar, né, que diz que o Abel assinou esse pré-contrato e que ele não cumpriu e levou o caso à FIFA. Então essa situação ainda não teve uma resolução. Eu estou falando isso para não parecer que eu estou falando, então você está falando do Al Hilal, mas você esqueceu do Al-Sadd. Não, eu não esqueci do Al-Sadd. Deixa o Al-Sadd aqui do lado, tem um outro caso, a gente pode analisar particularmente quando vier a decisão da FIFA. O caso do Al Hilal. Ele tem compromisso com o Palmeiras para jogar o Mundial de Clubes. Ele renovou o contrato com o Palmeiras para ir para a Copa do Mundo de Clubes. Ele não vai roer a corda com o Palmeiras no Mundial de Clubes, tá? Então ele não vai roer a corda do Palmeiras depois do Mundial de Clubes? Talvez, se tivesse uma mesma proposta, ele talvez aceitasse em agosto, porque é outro cenário. Ele tem contrato e compromisso também até o final do ano. E o Palmeiras quer renovar com ele até 2027, mas não está renovado. O compromisso dele é até dezembro. Se ele resolver roer a corda em agosto, porque tem uma proposta, negocia e vai embora se for o caso. Bom, nesse momento, 20 dias atrás, ele era 100% na Libertadores, líder do campeonato, 2 pontos na frente do Flamengo. Lua de mel. Sabia que tinha lá atrás um desgaste com o Palmeiras. Qualquer relação de 5 anos até casamento cria ruído depois de 5 anos. Então, aí você tem uma relação que em janeiro, fevereiro, março, tinha ruído. Ele remontou o time. O time está jogando com 5 titulares que não existiam no ano passado, né? Grosso modo, Giai, Mikael, que machucou, Emi Martínez, Facundo Torres, Vitor Roque. É metade do time que não existia no ano passado. Então, como a gente disse aqui no começo do Brasileiro, o Palmeiras está sendo refeito. Não é como fazer um Cruzeiro, mas é uma reorganização de um time. Dá trabalho, indica oscilação. Entendemos? Não. Não entendemos, porque aí você perde 2 jogos e você fala... Pô, mas que absurdo, mas o Abel agrediu o cinegrafista. Na minha visão, ele foi mal educado com o cinegrafista. Não foi uma agressão, mas foi mal educado com o cinegrafista. Ficou irritado e isso gerou uma falta de educação. Bom, ponto. O que isso tem a ver com um time que está 2 pontos atrás do brasileiro e que é 100% na Libertadores? Nada. O Abel não vai embora do Palmeiras por causa de uma proposta do Al Hilal. O Abel pode ir embora do Palmeiras porque ele vai encher a paciência de tanta coisa que acontece em torno. Porque a gente não consegue entender que o técnico da Internacional de Milão, que o Al Hilal quer, tomou a maior goleada da história da Champions League. Porque a gente não consegue perceber que há 2 rodadas do final da fase de Liga da Champions League, o Paris Saint-Germain estava em 25º lugar, virtualmente eliminado. E 7 meses depois ele é campeão da Champions, aplicando a maior goleada da história. Campeão em junho, só em festival de quadrilha. Não tem outro jeito. Campeão em junho não vai ser. Vai ser campeão em julho, se for no Mundial,
E em novembro, se for na Copa do Brasil e da Libertadores, em dezembro do Brasileiro. Em junho não vai ser. Então, calma. Só que a pressão fica descomunal, na minha opinião. O Abel não vai embora por causa dos milhões do Al Hilal. Ele pode ir embora por uma proposta tentadora da Premier League, por uma proposta sensacional da Liga Espanhola, por voltar para casa em Portugal. Pode até ser para o Oriente Médio. Mas ele vai embora para a Arábia Saudita se tiver de paciência na Lua aqui no Brasil por causa disso. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.